Nesse vídeo você vai entender o que é uma ação, como avaliar os diferentes ciclos do mercado e também como definir se a rentabilidade da sua carteira de ações está boa ou não. Olá pessoal, eu me chamo Maurício Gamil e para você que está chegando agora no canal, já clica no botão vermelho de se inscrever e curte esse vídeo, assim você ajuda a fazer com que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Falando agora sobre o mercado de ações, definitivamente é a classe de ativos mais procurada pelos investidores, principalmente pelo grande potencial de retorno, pelo grande potencial de valorização do seu patrimônio. Mas o que de fato é uma ação? Uma ação nada mais é do que um pedaço de uma empresa da economia real. Banco Itaú, Porto Seguro, Petrobras, Vale, as principais empresas de qualquer país, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos e também dos países da Europa, estão listadas na Bolsa de Valores. E você pode se tornar sócio dessas companhias simplesmente comprando uma ação por 10, 20, 50, 100 reais, com valores pequenos, você já consegue se tornar sócio delas. E como na prática essas empresas aparecerão na bolsa, qual é a vantagem para essas empresas permitirem que você se torne sócio delas? Geralmente, uma empresa entra na bolsa para captar dinheiro a um custo muito barato, nesse caso, a um custo zero. Imagine você, um grande empresário que tem uma empresa que fatura milhões e milhões de reais aqui no Brasil. E você tem duas opções. Você pode pegar dinheiro emprestado com o banco a uma determinada taxa de juros, ou você pode vender um pedaço da sua empresa, pegar esse dinheiro, embolsar uma parte e a outra você vai colocar no seu negócio para crescer a sua operação, sem que você tenha que devolver aquele dinheiro para quem comprou aquela participação. É justamente isso que significa o mercado de ações. É dessa forma que uma empresa entra na bolsa. Os sócios, os principais donos daquele negócio, daquela empresa de capital fechado, que não está na bolsa, decide vender um pedaço da sua operação para investidores, tanto você, pessoa física, quanto investidores institucionais, como, por exemplo, outros grandes bancos, outras instituições financeiras ou até mesmo grandes fundos de investimentos. Quando todo esse conglomerado decide participar dessa oferta pública de ações que a empresa faz, nesse caso chamado de IPO, Initial Public Offering, você pode logo de cara se tornar sócio daquela empresa. E o dinheiro que você utilizou para se tornar sócio nessa primeira negociação vai diretamente para a conta da companhia. E ela pode utilizar aquele dinheiro da maneira que ela julgar como sendo mais adequado para crescer as suas operações. Então, na prática, é como se fosse um dinheiro gratuito que entra na conta dela para que ela consiga crescer os seus negócios. E existem inúmeros e inúmeros exemplos de empresas que conseguiram utilizar muito bem esse dinheiro para crescer as suas operações. E o caso mais recente é do Nubank, que hoje é um dos bancos com os maiores números de clientes aqui do Brasil. No final de 2021, o Nubank entrou na Bolsa de Valores dos Estados Unidos e conseguiu captar mais de 2 bilhões de dólares. Desde a data da sua listagem até hoje, as suas ações se valorizaram 12% em dólar e ela conseguiu crescer muito bem as suas receitas, ela conseguiu aproveitar muito bem esse dinheiro que ela conseguiu captar. No ano de 2021, a sua receita líquida em dólar ficou na casa de 1,6 bilhões de dólares, já em 2023, a sua receita fechou em 8 bilhões de dólares, um crescimento da sua receita de 400% nesse curto espaço de tempo de 2 anos. E o seu papel como investidor é saber julgar se aquela empresa vai utilizar bem o seu dinheiro ou não, se aquela empresa vai conseguir aplicar aquele dinheiro que ela captou ao entrar na bolsa da maneira correta para expandir os seus negócios, ou se ela irá tomar decisões equivocadas. E pegando um conselho do maior investidor de todos os tempos, Warren Buffett, você deve evitar ao máximo de participar de IPOs. O ideal é você simplesmente investir em ações de empresas que estão listadas na Bolsa de Valores há mais tempo, porque você consegue ter um histórico de tomada de decisão daqueles sócios e daqueles diretores, para você de fato conseguir investir o seu dinheiro em um negócio que comprovadamente conseguiu gerar valor, diferentemente de uma empresa que está entrando agora na bolsa e você não tem tanta informação a respeito do seu negócio. Compreendendo como funciona o mercado de ações, chegou o momento de você entender como que você pode ganhar dinheiro. Afinal de contas, você quer comprar uma ação para você ganhar dinheiro de alguma forma e existem duas maneiras principais. A primeira delas é através da valorização da ação, onde você vai comprar a ação por um determinado preço e depois de um determinado período, daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, o preço dessa ação aumentou. Da mesma forma que pode acontecer com o imóvel que você tem hoje. Você comprou um imóvel há 10 anos atrás pelo valor de 200 mil reais
e hoje esse mesmo imóvel está valendo 350 mil. Caso você decida vender esse imóvel, você vai conseguir embolsar esse lucro e no mercado de ações a lógica é exatamente a mesma. A diferença nesse caso entre o exemplo que eu dei do mercado imobiliário e o mercado de ações é que no mercado de ações você tem muito mais liquidez. Você consegue comprar e vender ações de uma forma muito mais rápida com um volume financeiro muito maior. No caso da Porto Seguro, você consegue no mesmo dia comprar e vender milhões e milhões de reais. Então é muito mais eficiente você investir no mercado de ações, principalmente pensando nessa movimentação. Quando você tiver algum tipo de lucro, você vai conseguir resgatar de uma forma muito mais rápida. Diferentemente do mercado imobiliário, onde você vai ter que anunciar numa imobiliária e provavelmente levará alguns meses e talvez até alguns anos para você conseguir vender no preço que você espera. Pegando um exemplo prático de grande valorização, nós temos a Porto Seguro, que é uma das principais seguradoras da Bolsa de Valores aqui do Brasil. No ano de 2016, uma ação da Porto Seguro custava por volta de R$ 11,78. Em 2025, uma ação custa R$ 40,81, totalizando uma valorização de 246%, o equivalente a 14,8% ao ano. A segunda maneira de você lucrar com ações é através dos dividendos. E o que é o dividendo? O dividendo simplesmente é a distribuição do lucro que a empresa gerou para os sócios. Voltando ao caso da Porto Seguro, vamos supor que no ano de 2024 a Porto Seguro lucrou R$ 1 bilhão e ela decidiu distribuir metade desse lucro para os sócios. Nesse caso, 500 milhões. Dependendo da participação que você tem naquela empresa em relação ao todo, por exemplo, vamos supor que a Porto Seguro tem 1 milhão de ações e você é dono de 100 ações. Como que você vai saber exatamente o valor que você vai receber por dividendo? Geralmente, a empresa divulga o quanto ela vai pagar por ação de maneira equivalente, simplesmente pegando o dividendo que ela vai pagar, dividindo pela quantidade total de ações, e aí vai ter o resultado do quanto que ela vai pagar por ação. E aí você vai pegar a quantidade de ações que você tem, por exemplo, 100 ações, multiplica pelo dividendo que ela vai pagar. Vamos pegar o exemplo da Porto Seguro, que no ano de 2024 pagou R$ 1,54 por ação. Se você fosse dono de 100 ações em 2024 da Porto Seguro, você teria recebido ao longo do ano R$ 154. E, portanto, quanto mais ações você tiver dela, mais dividendos você vai acabar tendo lá no futuro. Inclusive, é importantíssimo destacar para você a importância do reinvestimento dos dividendos, onde você vai receber uma renda, receber um pedaço do lucro da empresa, você vai pegar esse pedaço do lucro, comprar novas ações para que no ano seguinte você receba dividendos ainda maiores e à medida que você continuar nesse ciclo, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, muito provavelmente o dividendo que você vai receber lá no futuro vai ser maior inclusive do que o valor inicial que você aplicou naquela empresa, algo que inclusive é até esperado e algo que você deve buscar a longo prazo. Sempre reinvestir os dividendos para aumentar a sua renda, para que quando chegue no futuro você não precise mais ficar reinvestindo tanto assim e consiga usufruir do lucro que a empresa vai te distribuir no formato de dividendos. E como você deve saber, uma ação é classificada como um ativo de renda variável. Isso significa que você não tem certeza de qual será o retorno. Isso significa que em alguns momentos uma ação pode subir em um ano 10%, 20%, 100% e em outros momentos uma ação pode cair bastante. 10, 20, 30, até mesmo 90%. É algo que acontece dentro do mercado de ações. Mas é importante você ter em mente que o mercado de ações é um investimento pensando a longo prazo, pensando no crescimento do seu patrimônio lá na aposentadoria, pensando daqui a 20, daqui a 30 anos. Não é um investimento que você vai fazer pensando em se aposentar daqui a 5 anos, não é um investimento onde você vai deixar sua reserva de emergência, não é o dinheiro que você vai deixar pensando em uma viagem que você vai fazer daqui a alguns meses. O investimento em ações é sempre pensando daqui a muito tempo. E assim como tudo na vida, o mercado de renda variável tem altos e baixos. Você, muito provavelmente ao longo da sua vida, teve dias bons, teve dias ruins. Teve momentos onde você se sentiu uma pessoa vitoriosa, e em alguns momentos você se sentiu uma pessoa fracassada. No mercado de ações, a lógica é exatamente a mesma. Em alguns cenários, a bolsa de valores em uma ação em específico vai se valorizar muito e você vai ficar muito contente com essa alta. Em outros momentos, a bolsa de valores vai cair bastante, principalmente em cenários de crise econômica, e você vai se sentir muito mal com essa grande queda. Então é importante você trabalhar o seu psicológico e, inclusive, diversificar sua carteira, tanto no mercado de ações quanto no mercado de renda fixa, para que você consiga sobreviver a todas essas variações que vão acabar acontecendo. Eu vou pegar como exemplo a Bolsa de Valores aqui do Brasil, representada pelo índice Ibovespa, que se você olhar no período total,
desde 2006 aproximadamente, ela já se valorizou 207%. Mas como você pode estar vendo no gráfico, não é uma valorização em linha reta, temos altas e baixas. Começando com um momento de alta entre 2016 até 2020, onde a Bolsa de Valores subiu 207%. Porém, quando aconteceu a crise da pandemia em 2020, entre janeiro de 2020 a março de 2020, a Bolsa de Valores caiu 43%. Então, independente do quão boa seja a ação que você tem hoje na sua carteira, ela vai sofrer variações quando tivermos algum cenário de crise. Mas lembre-se que vale muito a pena você investir nesse mercado, porque o mercado de ações foi aquele investimento que mais trouxe retorno a longo prazo. De acordo com um gráfico que está apresentado no livro Investindo em Ações para o Longo Prazo, livro esse que eu inclusive recomendo que você leia, a classe das ações apresentou a maior rentabilidade entre todas as classes, 6,6% ao ano, contra a segunda melhor, que é a renda fixa, com um retorno de apenas 3,6%. E você pode estar observando que no longuíssimo prazo isso fez muita diferença. $1 investido na renda fixa se transformou em 1.778, já no mercado de ações, esse mesmo $1 se transformou em 704 mil dólares, de 1802 até o período mais recente. E como você pode ter certeza se a sua carteira de ações está tendo um bom resultado ou não? E a resposta é muito simples. Basta você comparar com os índices de referência. Quando você investe em ações no Brasil, você compara com o Ibovespa. Quando você investe em ações nos Estados Unidos, você compara com o índice S&P 500, que é o índice da Bolsa norte-americana. Então vamos pegar no caso do índice Ibovespa. Nos últimos 10 anos, entre fevereiro de 2015 a fevereiro de 2025, o índice Ibovespa apresentou uma rentabilidade de 157%. E vamos supor que durante esse período você também investiu em ações individuais. Você comprou as ações do Itaú, um pouco de Petrobras, um pouco de Porto Seguro, mas você teve, por exemplo, uma rentabilidade menor do que 157%. Você teve um retorno de 85%. Ao longo de um período de 10 anos, é um resultado muito ruim. É uma rentabilidade muito abaixo do índice de mercado. Então você pode concluir que a sua estratégia de investimentos não está sendo eficiente, não está sendo eficaz para promover para você um retorno acima da média. Então você precisa fazer algum tipo de modificação. E é importante de tempos em tempos você fazer esse acompanhamento, sempre pegando períodos um pouco mais longos. No curto prazo, em 1 ano, 2 anos, é natural você perder para o índice porque você muito provavelmente está colocando uma grande parte da sua carteira dentro de um setor ou dentro de um determinado conjunto de ações em específico. E o índice Bovespa compreende as maiores empresas do Brasil, mais ou menos 70 companhias que estão concentradas em alguns setores. Petrobras, no caso de petróleo, Vale na parte de mineração, grandes bancos e outras instituições financeiras que acabam concentrando o índice Bovespa nesses segmentos. Se você investe, por exemplo, no segmento de tecnologia, em determinados momentos, esse segmento vai ter um resultado pior do que o índice Bovespa. Então, no curto prazo, você pode acabar perdendo para o Ibovespa. Agora, num prazo mais longo, de pelo menos 5 anos, você sim tem que ganhar do índice, e se isso não estiver acontecendo, é um sinal de alerta para você mudar a sua estratégia. Agora vamos pegar um exemplo prático de comparação com o benchmark com a minha carteira de investimentos pessoal, tanto de ações do Brasil quanto de ações do exterior. No conjunto da obra, a minha carteira desde 2020 apresentou um retorno de 91,18% contra o Ibovespa, que rendeu 31,99%, e o CDI, que é a renda fixa, que rendeu 46,93%. Então fica claro, a partir desses dados, que a minha carteira superou com muita folga os principais índices de mercado. E anualizando a rentabilidade de 91,18% ao longo de 54 meses, que foi o período dessa carteira, a rentabilidade anual ficou em 15,5%. Nesse caso em específico, fez muito sentido investir em ações individuais, porque eu superei o mercado, eu segui uma estratégia clara e com isso eu consegui atingir um rendimento acima da média. E você também pode ter esse resultado na prática ao conhecer o meu curso A Capital do Dinheiro, onde lá você vai aprender a automatizar os seus investimentos e com isso investir com mais segurança, vai conseguir ter uma maior rentabilidade a longo prazo sem que você precise ficar horas e horas acompanhando o mercado. E para você ter acesso a mais informações, é só você escanear o QR Code que estará aparecendo agora na sua tela e entrar no site. Então nesse vídeo você conseguiu ter acesso a um guia prático para dar os seus primeiros passos com total segurança dentro do mercado de ações. Se você gostou do vídeo, clica no botão de gostei, se inscreva no canal para você continuar acompanhando mais vídeos sobre o mercado de ações e sobre investimentos no geral e ative o sino de notificações para que sempre que eu publicar um vídeo novo por aqui você seja informado. Eu vou deixar na tela também um outro vídeo recomendado para você saber exatamente o próximo conteúdo para você acompanhar. Um grande abraço e até a próxima.